Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória! Graças a Deus, estamos começando mais um quadro Lâmpada de Deus, porque o fogo não vai se apagar, continuamente vai arder num altar. Estávamos compartilhando sobre a ira de Deus, sobre o castigo que Deus traz sobre os filhos da desobediência, que nega o Evangelho, que nega Jesus. E hoje, com a graça do Senhor, vamos meditar sobre conversão. O que é isso? O que significa? E vamos meditar um pouco o que é que a palavra de Deus nos ensina para todo aquele que crê em nós, aqueles que se convertem, e a necessidade daqueles de se converterem e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Compartilhe esse vídeo, divulga o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas aprendam. Aqui não é para ninguém enriquecer, irmãos. Ninguém ganha dinheiro. Aqui é para as pessoas conhecerem a palavra de Deus, como está escrito no livro de Jeremias, que a palavra do Senhor será espalhada, pregada, anunciada, e não precisará mais de ninguém para ensinar, porque todos conhecerão a lei do Senhor. Isso vai acontecer literalmente, e o Espírito Santo está, obviamente, aplicando essa palavra, seja agora, antes da volta do Senhor, e depois, evidentemente, quando Jesus voltar, que ninguém vai precisar mais que outra pessoa pregue, porque todos conhecerão a palavra do Senhor. Enquanto isso não acontece, o Senhor vai se revelando para os seus, para as pessoas, melhor dizendo, e quem crê nele se converte, aceita-o como Senhor e Salvador, e Deus se utiliza dando ministério, e um deles é o ministério da palavra, para poder pregar e anunciar a verdade do Santo dos Santos. E todo aquele que crê herdará a salvação. Amém? Vamos comer Bíblia? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 3. Diz a palavra do Senhor: Eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando sobre a conversão dos gentios, e proporcionavam grande alegria a todos os irmãos. Glória ao nome de Jesus. Aqui fala de Paulo e Barnabé, enviados como representantes da igreja em Antioquia, na Síria. E houve, nos primeiros versículos aqui, umas discórdias sobre a circuncisão, conforme a lei de Moisés, o costume de Moisés para serem salvos. Tinha que se circuncidarem para serem aceitos. Mas só que a lei de Moisés já foi o quê? Abolida, agora é pela graça do Senhor. E a lei de Moisés foi totalmente descartada, foi suprimida, foi banida, foi apagada, foi tirada de circulação, foi mudada, foi anulada, foi substituída a lei. E houve aquela divergência e foi necessário os discípulos irem para Jerusalém, consultarem os apóstolos para realmente cair por terra e não precisar mais de circuncidar ninguém, pois a circuncisão agora era no coração para aceitar a Jesus. Mas a palavra-chave nesse versículo 3, que Lucas, o médico amado, escreve, dizendo que eles, acompanhados pela igreja, a igreja ali investiu para eles irem para Jerusalém, procurarem os apóstolos. Eles passaram pela Fenícia, por Samaria, e contando sobre a conversão de quem? Dos gentios. Os gentios que não eram judeus, eram os estrangeiros, a conversão deles, e proporcionavam o quê? Grande alegria, grande contentamento, grande felicidade a todos os irmãos, que os gentios, aqueles que não eram judeus, estavam crendo em Jesus. E, obviamente, abandonaram o quê? Suas religiões, culturas, costumes, leis, e aplicavam a lei aqui, claro, a lei espiritual devido à religião. Porque sendo a lei civil de cada nação, a lei civil não era contra a fé em Deus, eles tinham que obedecer à lei do seu Estado. Mas a lei espiritual, que era das suas religiões, eles jogaram fora porque estavam crendo em Deus, em Cristo Jesus. E, evidentemente, qual
Qual era o crente que não se alegra? Todos ali estavam contentes, felizes, que aqueles que não são judeus, não têm sangue de Abraão, estavam indo pelo sangue de Jesus. Que alegria, né? Como eu, como você que é brasileiro, é estrangeiro, é gentil, mas nós aceitamos Jesus como Salvador, nós aceitamos o Filho de Deus. Oh, glória! Como Jesus é fiel, como Jesus é lindo, como Jesus é grande, como Jesus é glorioso. E o Espírito Santo de Deus nos presenteia com a presença dele, nos presenteia com a salvação, com a vida eterna. O Espírito Santo nos alegra e falta pouco para a gente sair desse mundo e encontrar o Senhor nas nuvens e estar para sempre com o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Oh, glória! Mas, amados, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queremos trazer, com a graça do Senhor, sobre o tema abordado, que é a conversão. E como os gentios, que não eram judeus, eles se converteram ao Senhor Jesus, com a graça do Espírito Santo, nós vamos meditar sobre conversão. E como os gentios ali na época dos discípulos do apóstolo se converteram, como também Mateus capítulo 8, o centurião ali de Cafarnaum creu em Jesus, né? Que foi buscar a cura do seu servo, ele creu, e Jesus se agradou da fé daquele romano, e o servo dele ali, o criado, foi curado. A mulher Sírio-Fenícia, também, que era de Tiro e Sidom, era uma estrangeira, foi buscar Jesus, porque a filha dela estava possuída por demônios, ela creu, e ali Jesus libertou a sua filha do demônio. E mais estrangeiros que creram no Senhor e alcançaram, sim, o perdão, alcançaram salvação. Outros ainda não sabem se foram fiéis até o fim da sua vida, confiando no Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. O que é conversão, irmãos? Primeiro ponto, nós temos 7 pontos aqui para tratar. Espero, com a graça do Senhor, a gente poder, nesse vídeo, compartilhar esses 7 pontos sobre conversão. Conversão é, em primeiro lugar, girar no sentido oposto, ir na direção oposta a que se estava indo, voltar-se para Deus. Desde o pecado de Adão e Eva, o ser humano virou as costas para Deus. O que é que ele ganhou? Condenação, morte espiritual, morte eterna, comunhão com Satanás, dependência de demônios, se tornaram obstinados, rebeldes, murmuradores, aborrecedores de Deus, ingratos, delinquentes, desobedientes, injuriadores, se tornaram cruéis, se tornaram apostatas, se tornaram pecaminosos e condenados ao inferno. Isso o homem ganhou porque Adão e Eva desobedeceram. E porque eles desobedeceram, a morte entrou. E assim, todos pecaram, conforme Romanos 3, 23, e destituídos foram da glória de Deus. Porém, Jesus veio para trazer, aleluia, a boa notícia. Jesus veio para trazer boa nova, devido à má notícia da raça humana e à condenação. E a boa notícia é que quem crê nele escapará da condenação e terá vida eterna. É isso que o Senhor nos ensina para todo aquele que acredita nele. E se converter é mudar essa direção, contrária a Deus. Por causa da desobediência, o pecado é errar o alvo. Deus é o alvo, Deus é o foco da raça humana, porque Ele é o Criador. Mas devido ao pecado, o ser humano virou as costas para Deus. E agora é necessário, através de Jesus, eles desfocarem o foco, desfocarem o alvo e mudar de direção. Está oposto ao pecado, está oposto à vida que Deus reprova. Está oposto e disposto a ser fiel ao Senhor até o fim para ser salvo, conforme Mateus 24, 13. Quem perseverar até o fim será salvo, diz o Senhor Jesus. Então é necessário primeiro se converter, estar no sentido oposto. Se é a mentira, muda esse sentido, fica na verdade de quem? De Deus. Nem a minha e nem a sua verdade, mas a verdade absoluta de Deus. Está convertido a maldade para a bondade, sair das mãos de Satanás e para a mão de quem? De Deus. Isso é mudar de direção oposta, sair do pecado e vir para a fé, sair da incredulidade e vir para a fé, sair do ódio e vir para o amor de Deus, sair da guerra e vir para a paz de Deus.
sair da morte eterna e vir para a vida eterna. Glória ao santo nome do Senhor. Isso é mudar de direção. Isso é a metodeia, é a mudança da mente, mudar o pensamento. Porque, segundo a Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz que o príncipe desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para não se revelar nele a glória do evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Satanás, ele fez o quê? Cega o entendimento dos incrédulos, aqueles que não acreditam. Então, o entendimento está cego. Por isso, em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória ao nome de Jesus. Então, quem crê nele, segue ele, tem a luz dele, a iluminação dele, a palavra dele, que clareia o entendimento que Satanás cegou, e agora você vai estar disposto a servi-lo fielmente até o resto da sua vida, e no final vai ter a vida eterna. Glória. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele é grande, ele é bom. E segundo ponto, a possibilidade. A natureza humana, ela é constituída de tal forma que é capaz de uma mudança completa de uma só vez, no momento de odiar as coisas do mundo e o pecado. Em 2 Coríntios 5, versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia! Então, a segunda possibilidade é que o homem ele tem a capacidade de mudar radicalmente seu pensamento. Como eu falei, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. No versículo 18, tudo isto provém de quem? De Deus. Glória a Deus. Tudo isto provém de Deus. Diz o apóstolo Paulo, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja que coisa tremenda. Veja que coisa tremenda. De maneira que se alguém está em Cristo, está unido ao Senhor pela fé, nova criatura é. Se tornou uma nova criação de Deus. E as coisas velhas, a velha natureza, seus pecados, já passaram. Isso que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus. É o próprio Deus quem faz isso. Que nos reconciliou. Antes de Adão e Eva pecar, estava o ser humano conciliado com Deus. Mas já que pecou, quebrou. Houve a dissolução. Acabou com a comunhão com Deus. O relacionamento se desfez. Mas, quando Deus prometeu em Gênesis 3,15 enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que era Jesus, Deus reconciliou consigo mesmo o ser humano por Jesus. Jesus se encarnou, veio como um homem, para viver como um homem, sendo Deus, viver como um homem, encarnou. E para trazer a raça humana para Deus, através de Jesus, Deus está trazendo o ser humano, evidentemente, que crê nele, e nos confiou o ministério da reconciliação, através da nossa vida, por nós aceitarmos a Jesus, estamos reconciliados com Deus, e através da nossa vida, da nossa fé, muitas pessoas vão crer no Senhor, ver a transformação e vão se entregar para Jesus. Outros que têm um coração duro e perverso, vai continuar nos seus pecados e vai morrer desse jeito, mas quem crê em Jesus vai entender que Deus estava no seu Filho trazendo o ser humano para ele. Porque Deus estava em Cristo reconciliando, olha Deus se reconciliando consigo o mundo, o sistema corrompido do ser humano, induzido por Satanás, não imputando aos homens seus pecados. Deus, quando enviou Jesus na cruz, Deus não estava jogando na cara dos seres humanos seus pecados, não. Jesus diz, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Como é que Jesus vem condenar o mundo que já está debaixo da condenação? É dar tapa na cara de bêbado. Não, eu vim reconciliar o mundo, e não colocando seus pecados. Não,
e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pois em nós, os que cremos, os que nos convertemos, que se converteram, melhor dizendo, e nessas pessoas está a palavra da reconciliação e a mudança radical da mente, e aquele que crê em Jesus, obviamente, que abandona as coisas da velha natureza e se entrega literalmente, totalmente para o Senhor, integralmente para o Senhor, e assim prova o sabor gostoso de estar com o Criador e com o Salvador. Glória ao nome de Jesus. Em terceiro lugar, isso acontece como? Não por eloquência, argumento ou raciocínio, mas pelo Espírito Santo. Então não tem sábio, eloquente, não. Isso acontece pelo Espírito Santo, conforme João, capítulo 16, versículo 7 ao 11. Diz o Senhor Jesus: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado, disse o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, ele é aquele que convence o ser humano. Você e eu é convencido através do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, que é transgressor, desobediente a Deus, sentenciado ao inferno, da justiça, que Jesus disse: eu vou para meu Pai, e do juízo, porque o diabo já está condenado. Então o Espírito Santo vem revelar tudo isso. E é ele que nos convence que somos pecadores, desobedientes, condenados. E importa o quê? Que estejamos desesperados para fugir dessa sentença, se há alguma chance de escapar. Aí o que é que o Espírito Santo vai dizer? Existe. Jesus morreu no seu lugar para lhe salvar. E se você crê nele, aceite-o como Senhor e Salvador. E a pessoa aceita e agora ela vai viver subjugada à ordem do Senhor, porque Jesus será o seu Senhor e Salvador, vai livrar e salvar do inferno ou do lago de fogo. Mas aqueles que não crerem, só lamento, porque o Espírito Santo convenceu e as pessoas permaneceram com o coração endurecido, os seus corações, e serão entregues para o lago de fogo, condenadas pelo próprio Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então a conversão acontece primeiro pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, pela palavra de Deus. João 15, versículo 3, Jesus disse: vocês estão limpos pela minha palavra. Não é sabão ungido, não é rosa ungida, pão ungido, casa ungida, lenço ungido. O que limpa é a palavra. João 17, 17, Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é a palavra de Deus que nos santifica, que nos purifica, é a verdade absoluta. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra dele é a verdade, o próprio Jesus é a verdade, conforme João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então ele liberta, a palavra liberta, é a palavra que é poderosa do Senhor. Aleluia. Também conforme Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23, Tiago capítulo 1, versículo 18. Oh, glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo de número 18. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja, que o novo nascimento vem pela sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Nos gerou, então a gente agora nasceu de novo pela palavra de Deus, crendo na palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha que coisa linda, glória ao nome de Jesus. Também a referência aqui, 1 Pedro 1,23 e Hebreus 4,12. 1 Pedro 1,23, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível,
pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Jesus disse, passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia. Então veja aqui, sendo de novo gerado. Nós somos gerados pela fé, e não da semente corruptível, ou seja, do pecado, mas da incorruptível, ou seja, da palavra, não da palavra do pecado, mas da palavra da vida. Pela palavra de Deus, nós cremos que ela é viva e que permanece para sempre. João 3:5, Jesus disse a Nicodemos que tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é do Espírito. Então a palavra de Deus que fez a gente nascer de novo. Oh, glória ao nome de Jesus. E Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de 2 gumes, diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer o quê? Que esta palavra que a gente está meditando, que está anunciando, a Bíblia, que é a boca de Deus, ela é viva, ela tem o efeito que Deus quer. E falando de conversão, para ensinar que a gente continue na mesma base, na mesma fé, na mesma direção, e anunciar para os perdidos se converterem enquanto tem tempo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, tem êxito, tem resultado. Pois é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta mais do que a espada. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Só a palavra de Deus faz isso. Das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos. A palavra de Deus traz à tona o que as pessoas pensam e as intenções dos seus corações. O que elas estão querendo fazer, a palavra de Deus traz à tona, revela. Aleluia. Então, pela palavra de Deus, há a conversão, onde Deus revela os segredos dos corações pela sua poderosa palavra. Então, as pessoas se convertem pelo Espírito Santo, ele que convence, e pela palavra de Deus, que regenera, dá novo nascimento. Aleluia. Em terceiro lugar, a conversão vem por meio de arrependimento. Veja, de arrependimento. Tem que arrepender-se dos seus delitos, das suas falhas, dos seus erros. Tem que estar com o coração penitente, quebrantado, humilhado, rebaixado, porque vive uma vida errante, uma vida errada, totalmente podre aos olhos de Deus. E tem que saber o quê? Que está perdido e condenado. Quando o ser humano ele não aceita essa condição e acha que ele vive melhor do que Deus, acha que vive independente de Deus, ele não sentirá arrependimento. Por quê? Porque o que ele faz dá certo. Se ele apronta, se ele rouba, se ele engana, se usa drogas, se chama palavrão, se vive uma vida desordenada e tudo dá certo, come, dorme, acorda e nada acontece, como é que ele vai se arrepender? E depois que a palavra é anunciada e conta o estado deplorável, miserável, o estado desgraçado que o ser humano está, e se mesmo assim o coração não se endurece, está rejeitado por Deus. Cabe Deus agora dar outra oportunidade para que se arrependam. Daí por diante, essas pessoas vão viver como querem, só que elas não vivem como querem. Elas vivem escravizadas por Satanás, dominada pelo diabo. Seja pobre, seja rico. Pobre porque é pobre e está na miséria. Rico porque é rico e tem de tudo, do bom e do melhor. E não precisa de Deus, porque Deus não tem nada para oferecer. E o que elas têm? Porque trabalhou, suou e tem a sua vida gloriosa. E acha que não precisa de arrependimento. E quando morre o pobre ou quanto o rico, pobre, como eu falei, está na miséria e na miséria morre. E o rico está na riqueza e na riqueza morre. E os dois vão para o inferno. E quando Deus for julgar, os dois serão lançados para o lago de fogo. Então Deus coloca todas as classes sociais na balança e quando nega Jesus, vai morar no inferno e no final terá o lago de fogo, porque a necessidade do arrependimento. Lucas capítulo 13. Veja o que o Senhor ensina. Ele quer que o ser humano se arrependa. Versículo de 1 ao 5.
Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Jesus disse-lhes: Cuidais que esses galileus são mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem assim padecidos? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E perecer aqui é morrer, não é ser aniquilado, porque quem morre é o corpo, e o espírito e a alma estará no inferno, conforme Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 30. A história do rico e Lázaro, o mendigo. Lázaro morreu, mas era crente, foi para o céu, para o seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno. Então Jesus ensina que se não se arrepender dos seus pecados, dos seus crimes, dos seus delitos diante de Deus, vai perecer do mesmo jeito. Jesus, quando começou o ministério, em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, Jesus disse o seguinte: desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus cobrou o quê? Arrependimento. Me arrepender de quê? Da incredulidade, da hipocrisia, da prostituição, da feitiçaria, dos vícios malignos, aleluia, dos vícios de bebidas alcoólicas, de drogas lícitas e drogas ilícitas, da crueldade, do roubo, do homicídio, do latrocínio, dos furtos, se arrepender da hipocrisia, que é a falsidade, se arrepender da ingratidão, da desobediência aos pais e às mães, da murmuração, não da blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse não tem perdão, aleluia, da glutonaria, das farras, se arrepender da prostituição, da fornicação, do adultério, da sensualidade, da pornografia, do palavrão. Por quê, Senhor? Porque chegou o reino de Deus. Chegou o governo de Deus. E no governo de Deus não tem ninguém que pratique isso. E se chegou o reino, se não existe ninguém que no reino de Deus tem isso, também não existirá aqui. Todos serão tirados. Todos serão varridos. Todos serão arrancados. Porque no reino de Deus não habita nada disso. Todo pecado e idolatria que Deus não é o único Deus vai ser tirado, vai ser arrancado. Por isso tem que se arrepender para entrar no reino, para participar do reino de Deus, que existe só um Deus, um só Salvador, um só Senhor. Existirá a comunhão, a vida eterna, a fé, a paz, a harmonia, a bondade, aleluia. E muitos se arrependeram, muitos se converteram. Oh, glória a Deus. Porque o Espírito Santo cobrou arrependimento. E até hoje, mais de 2000 anos, o Espírito Santo está cobrando arrependimento da raça humana. E diante da ordem de Deus, quem se arrepender será salvo. Quem não se arrepender, Jesus disse, vai perecer, igualzinho como Pilatos matou e misturou o sangue com os seus sacrifícios. A torre caiu e matou. Helicópteros caindo, aviões caindo, gente morrendo de overdose, morrendo de coração, morrendo de doenças sexualmente transmissíveis, morrendo porque é rebelde, morrendo porque é miserável, pão duro, mão de vaca, morrendo porque é incrédulo, seja velho, seja novo. Jesus diz, ele morre porque merece morrer desse jeito? Não. Se não se arrepender, da mesma forma vai morrer. Mulher que mata marido, marido que mata esposa, pais que matam filhos, filhos que matam pais. Tem tanto pecado para morrer assim? Jesus diz, não. Se não se arrepender, vai morrer do mesmo jeito. Ah, só morre se eu estiver na rua. Quem disse? Quantas pessoas não morrem dentro de casa eletrocutada? Quem disse a você? Como eu vi um caso aqui em Recife, uma jovem que foi para o aniversário do irmão dela, ela foi dar uma chapinha no cabelo e ela não viu que o fio estava descascado, e quando ela ligou na tomada que foi dar chapinha, levou um choque e ela mesmo morreu. O que é que Deus ensina? Ela tinha tanto pecado para morrer assim, eletrocutada dentro de casa? Não. Se não se arrepender, mulheres vai morrer dentro de casa eletrocutada. Não é só com chapinha, é com chapinha, liquidificador, ligando a tomada do ventilador, da televisão, do celular. Pessoas que gostam de estar com o celular ligado, com fone de ouvido,
Quantas pessoas não morreram eletrocutadas? E Jesus diz assim, e elas têm tanto pecado para morrer assim? Tem nada. É porque não se arrepende dos seus pecados. Vai morrer do mesmo jeito. É só aguardar as notícias. Estamos em 2020. Quanto 2009 não morreu assim? Quantos? E muitos vai morrer por causa do tráfico de drogas, porque aprontaram, roubaram, agrediram, estão devendo por aí, e daqui a pouco vai ser achado, não pagam dívida, vai ser morto. Como foi ano passado, um jovem que foi arrastado porque era um dedo duro dos marginais, e os marginais pegaram aquele adolescente, filmaram o rapaz, e estava levando o rapaz para a morte, e ali o rapaz foi jogado naquela rua, e ali executaram, filmaram, e colocaram nas redes sociais. E aí, o rapaz, um jovem, um adolescente, que estava envolvido na criminalidade, e perdeu a vida e está no inferno. Aí ele tinha tanto pecado para morrer assim, os outros marginais filmando, nada. Jesus disse, se não se arrepender, vai morrer do mesmo jeito. Quem está envolvido no mundo do tráfico, quem está envolvido no mundo da marginalização, quem está envolvido com marginais, vai perecer do mesmo jeito. E pior ainda, a alma estará no inferno. E só lá vai saber que Deus é real. Não, eu não estou envolvido com nada disso, eu sou uma pessoa de bem, eu só faço o que é certo. Eu sou um cidadão. E quem disse que quantos cidadãos aí escaparam de balas, de assaltos, tomaram ainda por cima, balearam e mataram os pais de família, as mães de família, que estavam indo até para o trabalho. Não escapam de acidente de trânsito, não escapam de motoristas aí doidos, endemoniados, que atropelam pessoas que estão na calçada, as pessoas. E aí? Ladrões que vai tomar celular e quando olha o celular pega, um celular é inferior, mete bala porque a pessoa não tem um celular bom e a pessoa morre de graça por causa de uma porcaria do celular. E tem tanto pecado para morrer assim? Não. Se não se arrepender, da mesma forma perecerá. Quantos casais não morrem dentro de casa? Porque de repente um levanta a gracinha para o outro não gosta, me respeite, e outro mete mão na cara, tapa na cara, e daqui a pouco está lá morto. Ou o cara mata a mulher, ou a mulher mata o cara. E tentando pegar, é nada, porque não se arrepende, o diabo mora lá. A Bíblia diz que a maldição habita na casa do ímpio. Então eles são perversos, são desobedientes. E o espírito imundo habita ali e vai causar desavença, contenda, inimizade. E daqui a pouco você escuta só a notícia. E perece, e pior ainda, vai para o inferno. Porque ele não se arrepende. Por isso é necessário a conversão. Mudar de pensamento. Aceitar a Cristo quanto é tempo. Eu sempre digo, meu primo que morreu dentro de casa foi morto pelos próprios comparsas marginais. Tinham tanto pecado assim, ele tinha tanto pecado? Tinha não, porque ele não se arrependeu. E mesmo assim morreu de graça. E o filho da minha ex-madrasta não estava envolvido no assalto, e disseram que ele estava envolvido, e os próprios amigos dele entraram na casa dele, metralharam ele, deixaram ele com uma peneira. E disseram que ele nem tinha participado do roubo, mas pela fama, morreu de graça. E ele morreu sem salvação. Quantos aprontam têm uma fama miserável, fama de ladrão, fama de bandido, fama de prostituta, fama de adúltero, e de repente está nem envolvido, mas a fama, a Bíblia diz que é melhor, é um bom nome do que um unguento mais precioso, um perfume mais precioso, é bom, um bom nome. E quantas pessoas têm um nome jogado na lama, a fama não tem moral, não tem honra, e qualquer coisa que acontece cai para cima de quem? Daquela pessoa que tem uma má fama. E por tal má fama, morre de graça. E Jesus diz, morre de graça porque tem tanto pecado, tanta má fama? Não, porque não se arrependem. Permanece com a cabeça dura, permanece rebelde, permanece achando que vive sem Deus, e daqui a pouco é só a notícia. A morte chega dentro de casa, chega na esquina, chega no trabalho, chega no ônibus. Eu lembro quando eu estava trabalhando em Candeias, que houve um assalto, os bandidos entraram no ônibus, levaram tudo, e de repente tomaram um cordão de prata de um rapaz e deram um tiro. O tiro pegou, sabe quem? O tiro pegou numa jovem que estava voltando do trabalho. E aquela jovem morreu com um tiro na cabeça. A jovem morreu com um tiro na cabeça por causa de um assalto de bandido.
Aí Jesus diz, ela tinha tanto pecado assim para morrer desse jeito? E o Senhor vai dizer, não, antes se não se arrepender, da mesma forma vai morrer. Quantos bandidos não entram em metrô, não entram em ônibus, e de repente alguém não dá um bem material e uma bala perdida pega na cabeça do inocente e aquele inocente morre de graça, que não tinha nada a ver com aquele roubo, que não tinha nada a ver, mas estava no lugar errado, na hora errada, e levou um tiro na cabeça e morreu. Ou seja, do mesmo jeito, vai morrer da mesma forma. Vai morrer com a bala perdida, vai morrer dentro de casa, vai morrer porque tem um nome péssimo, um nome jogado na lama, vai morrer porque marido mata mulher, mulher mata marido, filho mata pai, pai mata filho, vai morrer com um ataque fulminante, vai morrer eletrocutado, vai morrer com a casa desabando, vai morrer com um avião caindo, vai morrer com tantos desastres que acontecem na terra. Porque Jesus disse, se não se arrepender, vai morrer do mesmo jeito. Agora, tem gente que só quer acreditar quando acontece. Porque se acontece lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, no Acre, em Rondônia, no Espírito Santo, no Ceará, se acontece no Rio Grande do Sul, mas não aconteceu no meu estado, na minha cidade, na minha rua, então vou viver normal. Aleluia. E isso aconteceu, essas desgraças lá, e esquece que é pecador, e esquece que é transgressor, e do mesmo jeito que aconteceu lá, não vai escapar. Mas cedo ou mais tarde, o mal chegará e Deus não vai livrar. Aleluia. E Deus não vai livrar. Por isso é necessário o arrependimento. Tem que saber que está perdido, condenado. Tem que saber que está desesperado pelo perdão de Deus e se arrepender e se converter para os pecados serem perdoados, lançados para o lado do mar do esquecimento, e assim ter uma nova vida, deixar de servir a Satanás e servir agora ao Senhor Jesus, porque senão, só lamento. E tem gente que só paga para ver quando acontece. Os suicida, tem gente que se mata, morre tanta gente, se mataram porque ele estava perplexo. Não, porque não se arrepende dos seus pecados, não crê no Evangelho, não crê em Jesus, não tem fé em Deus, e os problemas vêm, tira a própria vida, e assim o diabo aproveita e consegue convencer a pessoa em se matar. Veja, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem é convencido pelo Espírito Santo de Deus e não se arrepende para aceitar Jesus. Satanás convence o ser humano para não depender de Deus e convence o ser humano para tirar a própria vida, meu irmão. E o ser humano prefere ouvir a voz de Satanás do que a voz de Deus. Por isso que Deus não livra. Por isso que tantas desgraças acontecem na terra, porque não dão valor à voz de Deus. Esse ano em São Paulo, quando teve a enchente, o camarada segurando um poste e segurando o outro braço a bicicleta. E as pessoas disseram, solta a bicicleta, solta a bicicleta. E de repente aquela enxurrada arrastou com ele a bicicleta. E a bicicleta soltou, ele soltou o poste e foi tentar pegar a bicicleta. Mas ali uma boca de lobo estava aberta, a água descendo por ali também. E a enxurrada arrastou ele para aquele buraco. E aquele homem apareceu morto por causa de uma porcaria de bicicleta. Ele tinha tanto pecado assim para morrer dessa forma? Não, irmãos. Porque ele era apegado a bens materiais. A bens materiais. Quantas pessoas são apegadas aos bens materiais? E vai morrer do mesmo jeito, porque não abre mão de dinheiro, não abre mão de casa, não abre mão de celular, não abre mão de moto, não abre mão de carro, não abre mão, aleluia, de bens materiais que perecem e acabam. Você pode perder isso aqui hoje e amanhã você vai ter um de volta. E a vida? Que se morrer hoje, tu não tem poder de ressuscitar a ti mesmo. Tu não tem poder. Se morreu, Hebreus 9, 27, segue-se o juízo. A homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois da morte, segue-se o juízo. Aleluia! Lembra no passado, um senhor que comprou uma casa, que estava ali, ó, feliz da vida, porque comprou a casa dos seus sonhos, estava ali com os seus 3 filhos, de repente uma filha saiu, a paisagem era linda ali em São Paulo, e ele não imaginava, o céu aberto, o céu estava azul, e um raio caiu em cima da casa, matou ele e matou os seus 2 filhos, só escapou a filha mais velha que tinha saído alguns instantes,
e o raio caiu. Não estava chovendo, o céu estava de brigadeiro. E o raio caiu em cima daquela casa e matou todos. Aí Jesus ensina, ele tinha tanto pecado para morrer assim, com um raio caindo e matar todos eles. Na casa o céu estava azulzinho. Aleluia. Não. Se não se arrepender, da mesma forma perecerá. Ou seja, Jesus diz, mesmo o céu ensolarado de fritar ovo, Deus ensina, raios ainda vão cair e vai matar pessoas que estão nas ruas e que estão nas casas. Era o sonho daquele senhor comprar o terreno para levantar uma casa própria. E ele levantou a casa, estava feliz da vida, já ia se mudar. E de repente um raio cai e mata ele. E mata os seus filhos. Só escapou a mulher e a filha mais velha. Quantos planos e projetos em 2020 não vai sair do papel? Quantas pessoas estão programando? Eu vou estudar, eu vou arrumar emprego, no meu emprego eu vou investir mais para ganhar mais. E Deus ensina a povo viver uma vida pecaminosa, não vai prosperar em nada. De repente um raio cai, de repente está no trabalho, cai algo e mata ali, como foi esse ano, aleluia. O alpendre ali em São Paulo caiu em cima de 2 jovens. E um naquele dia estava completando aniversário de 18 anos de idade. Estavam conversando sobre o vestibular, porque eles já estavam estudando e perguntando ali uns aos outros sobre a faculdade que eles iam fazer. Estavam no alpendre de um edifício em São Paulo e o edifício estava tudo ok, tudo bom. E o alpendre caiu em cima dos 2 e matou quem? Quem estava aniversariando, aonde as pessoas, os familiares estavam reunidos para celebrar o aniversário do jovem. E o alpendre caiu, aquele bloco de concreto caiu e matou o jovem que estava aniversariando. Caiu em cima dos 2, só um escapou e o outro morreu. Jesus diz, ele tinha tanto pecado para morrer assim, um alpendre cair no dia do aniversário dele. Deus está falando. 2020 tem muita gente que vai completar aniversário, não vai? E Jesus garante, no aniversário, ao invés de celebrar festa, vai entristecer e vai se lamentar pela morte. Lembra no passado o cantor Gabriel Diniz, que estava viajando para celebrar o aniversário da namorada? Estava esperando ele para celebrar o aniversário? O avião caiu e só chegou a notícia. Ao invés de saber que ele chegou para celebrar e cantar parabéns e comer bolo, tinham que se preparar para o luto e preparar o caixão para aquele rapaz. Ele tinha tanto pecado junto com os outros para morrer dessa forma? O avião caindo, era cantor, tinha dinheiro, era famoso? Não. Jesus disse, se não se arrepender, vai morrer do mesmo jeito. Na data do aniversário, tem morte, não tem festa. Tem um texto em Jeremias que Deus diz, ao invés de festa, será pranto. Ao invés de grito de júbilo, de folguedo, será tristeza. Onde Deus promete ali arrancar a alegria dos corações daqueles que eram idólatras, daqueles que andavam no pecado e não se arrependiam. Por isso que o Senhor cobra arrependimento e o homem não crê não. Só vai crer quando está no caixão e a alma no inferno. Só vai crer quando as famílias disserem assim, Deus tinha falado, Deus revelou, mas não acreditou. Aleluia. O jovem que morreu segunda-feira no carnaval, que estava envolvido, que era MC, e se arrependeu, estava na igreja, saiu da igreja e voltou para o carnaval. E como minha esposa me contou que aquele jovem estava envolvido com uma mulher de bandido, oh, glória a Deus. E aquele jovem envolvido com uma mulher de bandido, o bandido foi lá e prestou contas e pegou aquele rapaz na covardia. Mas ele não estava na igreja, não tinha se arrependido, porque ele não perseverou nos caminhos do Senhor, porque ele não foi fiel até o fim. E acabou aquele jovem segunda-feira agora, perdendo a vida prematuramente. E a alma dele está onde agora? Está onde? Está na casa da mulher que ele estava, do bandido? Está no inferno, irmãos. É duro, mas é o que a palavra ensina. A alma está no tormento, aguardando o juízo e vai ser lançado para o lago de fogo. Ele tinha tanto pecado? Não. Quem não se arrepende, quem está envolvido com mulheres de bandidos, os homens que arrumam mulheres aí nem conhecem, não sabem nem quem é. Mulheres que arrumam homens bandidos, não sabem nem quem é.
e se relaciona, daqui a pouco amanhece morta, daqui a pouco amanhece o cara morto, e tem tanto pecado para morrer assim. Aí Jesus diz aqui, não, se não se arrepender, da mesma forma vai perecer. Do mesmo jeito, irmãos. Do mesmo, vai ser morto na traição, vai ser morto por causa dos bandidos, vai ser morto porque está no pecado e não tem um pingo de arrependimento. Não tem. Não tem. E Deus fala e faz ouvido de mercador. Faz ouvido de mercador e não dá crédito à palavra de Deus. Então, quando o juízo é derramado, aí não tem quem livre. Porque o Senhor agora fala, anuncia a conversão, anuncia o arrependimento, mas faz ouvido de mercador. Não dá crédito. E acha que dorme, acorda, vai e volta, entra e sai. Nada acontece comigo, porque até agora é. Mas no Salmo 121, o salmista diz que Deus guarda a entrada e guarda a saída. Sabe de quem? Só dos fiéis. E quem não é fiel a Deus? Vai e volta e acontece nada. Por isso que Deus ensina que a morte não pode pegar na rua, não. A morte pode pegar dentro de casa, com um ataque fulminante. Daqui a pouco começa a passar mal, não sabe por quê? Não sabe por quê? Tomba e cai duro dentro de casa. Morre eletrocutado, morre de overdose. Quantos cantores, quantos anônimos não morreu aí de overdose dentro de casa? E precisou ir na rua, foi? Precisou não. A ira de Deus vem de onde você nem sequer imagina. A punição de Deus vem de onde você nem sequer sonha. Ano passado, quando teve o Jogo do Brasil, uma jovem, ela estava assistindo o jogo, de repente ela tropeçou, caiu da cadeira uma taça que ela estava bebendo vinho de vidro. Ela caiu sobre a taça, um pedaço de vidro talhou o pescoço dela e ela se debateu e ali ela morreu. E ela precisou ir para o estádio de futebol para morrer lá? E precisou o avião cair, raio, doença, tiro? Precisou não, irmãos. Precisou não. Ela tombou, caiu, talhou o pescoço dela, porque, infelizmente, ela caiu em cima da taça de vidro. Isso foi a reportagem que contou. Eu apenas só estou falando que eu assisti e vi. E aquela jovem morreu porque o vidro talhou o pescoço dela. E ela estava assistindo o jogo, torcendo pela seleção brasileira. Aleluia. Escorregou da cadeira, caiu por cima do vidro, talhou o pescoço e hoje a alma daquela jovem está no inferno. E aí? Então não tem lugar, nem hora, nem dia, porque Deus pega no de repente aqueles que têm coração endurecido que não se arrepende. Não tem churumela não, irmãos. É a Bíblia que ensina, é a verdade revelada, por ela que eu estou firme até aqui, graças a Deus. E Deus anuncia através da igreja para os perdidos voltarem, se converterem, deixar a direção de Satanás e voltar para Deus enquanto tem tempo, enquanto tem esperança, viu? Não, porque meu corpo está sadio. Então eu posso ir para a praia, eu posso ir para jogo, eu posso fazer o que eu quero porque eu não tenho doença. Quem está no hospital, à beira da morte, está lá, então não posso fazer nada, que os médicos resolvam. Mas meu corpo está sadio, E por aproveitar que o corpo está tão bom, lembra do ano passado que o filho de Cafu, meu Deus do céu, o filho de Cafu estava jogando bola, jogando bola com seus amigos, com o pai, e o filho de Cafu ali se sentiu mal, desmaiou, e quando desmaiou teve um ataque fulminante e morreu. Mas ele estava sadio e bonzinho da Silva, e um ataque fulminante levou aquele jovem a óbito. E tem muita gente confiando, né? A soberba da sua saúde. E não sabe que quando Deus permite uma muriçoca, dá uma picada, leva um ser humano a óbito. E uma muriçoca ainda é muito. E quando Deus permite vírus, bactérias, micróbios, germes, onde você não vê, e de repente está inalando germes e bactérias, não, porque minha casa é um brinco. Minha casa é limpeza absoluta. É doente por limpeza. E de repente o vento traz bactérias que são invisíveis, traz vírus invisíveis, e inalou o vírus, e daqui a pouco está incurável. E leva à morte. E adiantou de quê? Quem salva é Jesus. Quem liberta quem liberta é Jesus. Quem protege é Jesus.
Quem guarda o nosso corpo é o Senhor. Eita, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus que ele fala na terra. Tem que se arrepender dos seus pecados. 2 Coríntios 7 e o versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 e o versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Para quê? Para a salvação. O homem tem que saber que ele é perdido e condenado, e isso vai entristecer ele, para ele aceitar a Jesus e ser salvo. Mas quando isso não acontece, quando ninguém se arrepende, a tristeza do mundo opera a morte. Então, se você fica descontente por causa dessa situação do mundo e não se arrepende, gera o quê? Gera a morte. A tristeza que Deus opera é segundo os pecados que o ser humano comete. E Deus ali fala que é pecador, está perdido e condenado e quer que se arrependa. Isso gera arrependimento e tristeza porque é pecador, sabe que está errado e reconhece o erro e pede perdão a Deus e se levanta e começa uma nova vida. Ô glória! Mas quando isso não acontece, a tristeza do mundo opera a morte e as pessoas não se arrependem. Por isso que elas morrem nos seus próprios pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, se falarmos. Em João capítulo 8, versículo 21 e o versículo 24, Jesus disse ali para alguns judeus e fala para nós. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, vou retirar-me e me buscareis, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis ir. Versículo 24. Jesus disse, por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se o ser humano não acreditar que Jesus é a luz do mundo, é o pão da vida, é o caminho, a verdade e a vida, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o filho de Deus, ele é o salvador do mundo, o criador do céu, da terra e do mar, ele é o criador do ser humano, ele é o criador de todas as coisas, que morreu na cruz, ressuscitou. Se não crê que ele morrerá nos seus pecados, morrerá nas suas próprias transgressões, vai morrer no pecado da incredulidade, vai morrer como incrédulo, vai morrer como avarento, vai morrer como prostituto, como adúltero, como profano, como corrupto, como ladrão, como homicida, como desobediente aos pais, como falador dos outros pelas costas, murmurador, fofoqueiro, vai morrer como homossexual, como lésbica, vai morrer como ingrato, vai morrer como hipócrita, vai morrer como feiticeiro, vai morrer como tímido, vai morrer. Do mesmo jeito que vive, vai morrer. Porque não crê que Jesus é o Senhor. Quantos estão morrendo? Enquanto eu estou ministrando, quantos não estão descendo a tumba fria? Quantos não estão perdendo a vida porque estão no pecado e não se arrependem? Por isso Deus anuncia a salvação, o livramento, o perigo que as pessoas estão na terra para se arrependerem dos seus pecados. Enquanto não querem, vão morrer naqueles seus delitos. Porque o Senhor tem misericórdia de quem Ele quiser. Louvado seja Deus. Glória ao santo nome de Jesus. Em Atos 3, e o versículo 19, veja o que a Bíblia ensina. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Então o anúncio é, se arrependa, entenda que é perdido, entenda que é perdida, está moralmente destruído, condenado ao inferno. Então te arrepende e te converte, e teus pecados serão perdoados. Aí Pedro continua, a fim de que venham assim os tempos do refrigério, do consolo, pela presença do Senhor, e Ele envia o Cristo, designado de antemão, que é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Quando Ele ressuscitou Jesus para anunciar
o perdão. No capítulo 2 e o versículo de número 40, Pedro ainda diz aqui: e com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aquele que crê em Jesus escapa dessa geração podre. Uma geração que vem de 70, 80 anos de idade, que forma uma geração que você vê o conjunto de pessoas ímpias, mentirosas, egoístas, soberbas, incrédulas, mais amigas dos deleitos do que amigas de Deus, corruptas, infiéis nos contratos, desobedientes aos pais e às mães, tolas, ladrões, ladras. Uma geração totalmente perversa e avessa a Deus, imorais, as músicas totalmente destituídas de moralidade, podres, com sensualidade ao extremo e pornografia. Aí a palavra diz o quê? Salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração incrédula, que na escola, como eu vi, ao invés de estar estudando em alguns lugares, como eu vi um vídeo, os alunos cheirando cocaína, na sala de aula e filmando. Geração perversa, que agride professores. Eu vi um jovem jogando algo no professor, e o professor foi lá e deu uma tapa no pé da cara do aluno. E não foi bom? Foi bom. E quando outros ameaçam professores de morte, quando mata, agride professores. E aí, irmãos? É uma geração perversa, que ensina o quê? Ensina nada, irmãos. São filhos do diabo. E a Bíblia diz o quê? Escapa, escapa, te arrepende. Não te mistura dessa gente que é podre, que é perversa, que é imoral, que o destino é o lago de fogo, o destino é inferno, depois é lago de fogo. Salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração imunda, dessa geração que não quer o Senhor, que cospe na cruz, que xinga Jesus, que rebaixa o Filho de Deus. Mas os dias deles estão contados. Os dias deles estão contados. E Deus sabe como trabalha na terra. Aleluia. Tem que crer pela fé no nome de Jesus e sua expiação, o seu sacrifício. Atos 4:12, Pedro e João diz assim, que abaixo do céu não há outro nome para ser dado que haja salvação. 1 Timóteo 2:5, Paulo diz que nem outro nome é dado a Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem. E Paulo diz que ele é o único mediador, porque ele mesmo se deu por resgate a todos. Então, abaixo do céu não tem Maria, não tem João, não tem Erivaldo, não tem Papa, não tem pastor, não tem pai, não tem mãe. Abaixo do céu, só Jesus pode salvar. Nem outro nome é dado para que haja salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é o único mediador. Tem que crer no nome do Filho de Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, está escrito para aquele que crê. Mateus 1, 21. Ele dará à luz um filho, ela dará luz a um filho, a quem dará o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Só Jesus salva o povo das suas transgressões. Ele é o Salvador. Apenas ele restaura, apenas ele ressuscitou. Não tem religião certa que salve. Apenas é o Filho de Deus. Queiram, não queiram, gostam, não gostem. E pior ainda, tem gente que só vai dar crédito no inferno. Em quarto lugar, os impedimentos para isso acontecer. O que impede o ser humano para ele se converter? Primeiro, amor próprio, egoísmo, indisposição em reconhecer seu estado de perdição. Por isso que eu disse, não reconhece que é perdido, não reconhece que é pecador, não reconhece que está condenado e acha que vive a bel flosou e não está nem aí para Deus. Isso impede o ser humano se converter. Coração dividido, indisposição em fazer o bem e se entregar totalmente para Deus e abandonar o pecado. Não quer abandonar, vive como quer, acha que a vida está linda e maravilhosa, mas não olha para si. E quando a gente ora, o demônio se revela. Então a pessoa está empestada de demônio, demônio que se incorpora nas pessoas. E elas acham que é melhor estar com o demônio do que com o Espírito Santo. Aí o demônio é espírito imundo e vai levar para a imundícia moral, a imundícia depravando o ser humano.
o demônio vai levar o ser humano para mentira, para a maconha, para o crack, cocaína, heroína, êxtase, pornografia, sensualidade, palavrão, rebeldia, prostituição, adultério, feitiçaria, inimizade, desobediência aos pais. Os pais dizem uma ordem, mas os demônios no corpo dessas pessoas faz desobedecer, porque os demônios são os espíritos desobedientes, crente, glória a Deus. E acham que vive melhor com o demônio do que com o Espírito Santo. Aí João 3,36, Jesus diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que crê. Mas aquele que não crê não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A punição, o castigo permanece. Então, pessoas que é melhor estar com o demônio, dormindo, acordando, comendo, bebendo, farrando, trabalhando, do que estar com o Espírito Santo de Deus. Onde a vida de Deus é santa e Deus quer que abandone tudo que não presta, que o diabo coloca, e as pessoas rejeitam o que Deus quer e aceitam o que o demônio quer. E no final, você já sabe o resultado. Porque os demônios são induzidos, conduzidos e envolvidos por Satanás. E o diabo é o pai da mentira. E os demônios conseguem enganar. Fuma aí, ó. Fuma. Deus não é fumante. E o demônio diz: vai, fuma que besteira, fuma. Porque ele quer te matar com câncer de pulmão, câncer de língua, câncer de laringe. Bebe uma cachaçinha porque ele também quer te matar de câncer. Vai, vive a vida como tu quer, não tem problema. Porque ele é mentiroso e pai da mentira e leva muito no engano. E quando você vai cair a ficha, infelizmente para alguns, é tarde demais. Vive aí nessa vidinha desejando mulheres solteiras e casadas. Vive aí nessa vidinha desejando homem solteiro e casado. Vive aí nessa vidinha de sensualidade. Vive aí nessa vidinha onde o demônio que está conduzindo. Ah, não creio que demônio existe, não, isso é mentira. Então tá bom. Malaquias 3,18, Deus diz: e vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem, do justo e do ímpio. É o próprio Deus que vai mostrar a diferença dos dele e dos filhos do diabo. Porque infelizmente Jesus disse que o diabo é o pai, e o pai tem muitos filhos espalhados por aí, que negam. Em João 8,47, Jesus diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não escuta as palavras de Deus. Aí Jesus diz: por isso vós não os escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, obedece a Deus. Quem não é de Deus, é do diabo, irmão. Não tem terceira pessoa, não. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um era Caim e outro era Abel. E a Bíblia chama Caim do maligno. E Abel era justo. Não brinque, não. Satanás tem seus representantes nas famílias. Também Jesus tem seus representantes. Então, aí ele mostra a diferença de quem está em Deus e quem está no diabo. Diabo é ladrão e vai levar os filhos para quê? Para roubar. O diabo é mentiroso e vai levar os filhos dele para quê? Para mentira. O diabo leva para prostituição. O diabo leva, irmão, para tudo que não presta. E tem gente que acha melhor estar com Satanás no couro do que se converter e se arrepender e ter o Espírito Santo. Para ter honra de Deus e honra diante das pessoas. Porque queira ou que não queira, existem pessoas civilizadas que elas reconhecem quem são de Deus. Elas dão honra porque são verdadeiras, são honestas. A bênção de Deus está sobre essas vidas. Veja a diferença. Quem é de Deus entra em ambientes que quem é do diabo não entra. Veja a diferença. Veja a diferença. Quer que eu te conte na nossa nação? Bolsonaro, que era temente e é temente a Deus, Deus se agradou e colocou ele para ser presidente. Veja Lula e o PT, bando de ladrões. Bando de ladrões, e Lula ainda condenando a igreja, falando mal de igreja. E Lula abriu a boca para dizer que ele sofreu mais do que Jesus Cristo. Olha que condenado. Cachaceiro. Cachaceiro e corrupto. Aí, falando mal do presidente, a Bolsonaro disse assim: eu quero que vocês me acusem de corrupção. Quem vai acusar? Acusa ele de homofóbico, racista, esculhamba ao presidente. Aí o presidente diz assim: me acuse de corrupção? Me prove. E ninguém tem. Ninguém tem. É assim que Deus mostra a diferença. Quem é de Deus entra em ambientes que quem é do diabo não entra. Não entra.
porque é ladrão e vai roubar os ambientes. Deus não é ladrão? Então, os filhos de Deus não vai roubar nada de seu ninguém. Mas veja os filhos do diabo: cachaceiro, drogueiro, corrupto, avarento, sensual. Veja quando o diabo usa os seus filhos, homem e mulher, na sensualidade, e acha que vai entrar em ambientes, qualquer ambiente. Não, pode ver na sua casa, na rua, mas tem ambientes que você não entra. Mas veja a diferença de um servo de Deus. Anda arrumado, com roupa decente, porque Deus não é sensual, Deus não é profano. Então os de Deus se vestem decentemente. Agora veja os filhos do diabo, como é que se veste. Veja, só falta andar nu, só falta isso. Então Deus diz: e vereis outra vez a diferença dos de Deus, de quem serve a Deus e quem não serve, do justo e do ímpio, do injusto. Glória ao nome de Jesus. Glória. Por isso que Deus cobra arrependimento. Deus cobra arrependimento. Ele quer que se arrependa e se converta. Mas se o homem não se reconhecer que ele é condenado e perdido, vai ficar difícil ele se converter e aceitar Jesus como Salvador. Se a pessoa não entender que ela está perdida e condenada, ela vai para o quinto dos infernos. Vai com luxo, com a sua pobreza, empregado ou desempregado, rico ou pobre, preto ou branco, gordo ou magro, mora na beira do mar, na beira da maré, num palácio ou no palafita, vai para o quinto dos infernos, porque não reconhece que é pecador, que é perdido. Isso é muito sério. Então, muitas desculpas de incredulidade e a incapacidade de se abrir para com Deus, isso vai impedir o ser humano de aceitar Jesus e reconhecer que é pecador. A pessoa, ela é transformada em uma nova criatura quando ela se arrepende. 2 Coríntios 5,17 e o versículo 18. Ela terá o testemunho do Espírito, conforme Romanos 8,16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vai confirmar que a pessoa agora é serva, é filha adotada pelo Senhor. Deus nos adota através de Jesus Cristo. Somos filhos adotados e vamos herdar a herança de Cristo. Somos co-herdeiros do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo vai confirmar que aquela pessoa é de Deus, porque o próprio Espírito habita naquela pessoa. Nenhuma condenação haverá. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação, nenhuma multa, nenhuma reprovação existe para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, os desejos pecaminosos do ser humano, mas segundo o Espírito, andam obedecendo a Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, pela fé em Jesus, temos agora a vida eterna e Deus nos livrou da morte. Pois o que era impossível à lei, onde a lei não justificava e salvava ninguém, visto que estava enferma pela carne, ou seja, o ser humano desobediente, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, Jesus como homem, a carne do pecado. Jesus veio como ser humano, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus como homem não pecou, para livrar os homens pecadores, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, glória a Deus! Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Os que são nascidos de novo, os que entregaram sua vida para Jesus, elas obedecem à ordem do Espírito de Deus. Mas aquelas que são carnais, aquelas que rejeitam a salvação, elas se inclinam para as coisas da carne. Elas se inclinam para as coisas da sua própria natureza. Elas só fazem aquilo que dão na telha. E elas não são submissas à vontade de Deus. Por isso que perecem. Elas são purificadas do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 9. João diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se a gente bater no peito e dizer assim, eu não tenho erro, eu não tenho pecado, quem disse? Aí João diz, a gente se engana, enganamos-nos a nós mesmos.
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Se a gente abrir a boca e disser que a gente não é pecador, a gente fala que Deus é mentiroso, porque é Deus quem diz que a gente é pecador. Aleluia! Aleluia! Por isso tem que confessar, tem que abrir a boca e dizer a Deus: Deus, Senhor, eu erro, eu sou assim, me perdoe, me dê uma nova vida, me levante, me ajude. Oh, glória! Assim Deus perdoará, dará uma nova vida, uma nova história, através da fé em Jesus Cristo. Se não fosse assim, pessoas não eram regeneradas. Eu não era regenerado. Eu não estaria aqui anunciando a palavra do Senhor. Se isso fosse mentira, irmãos. Terá vitória sobre o pecado. João capítulo 8, versículo 31 a 36. Jesus diz que aquele que perseverar na sua doutrina será seus discípulos. Conhecereis a verdade vai libertar. No versículo 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livres. Se Jesus entrar e te liberta do pecado, te liberta das correntes de Satanás, te liberta da escravidão do pecado, você será livre. Se Jesus libertar, se crer nele, ele diz: serás livres. Oh, aleluia! Terá vitória sobre o pecado, esmagará o pecado. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é grande e Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Oh, glória a Deus. 1 João capítulo 2, versículo 29. 1 João 2, 29. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, porque Deus é justo, e quem nasceu de Deus agora só vai andar na justiça, só vai fazer o que é certo, o que é certo, o que é verdadeiro, porque Deus é assim. Oh, glória a Deus. Capítulo 3, de 1 João, versículo 5 a 10. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Deus não peca, por isso Ele nos ensina a não pecar, não transgredir, não desobedecer. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Quando a gente transgride a lei de Deus, a gente não conhece Deus, porque vive no pecado. Por isso que conhecer a Deus, o Filho de Deus agora não viverá uma vida como era antes. É uma vida nova, uma vida que não errará mais. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, desfazer os pecados. Por isso, quem está em Cristo tem que nascer de novo, tem que ser uma nova criatura. Porque quem está fora de Jesus está com Satanás e vive pecando. Induzido por quem? Pelo próprio diabo, porque aqui está escrito. O diabo peca e o ser humano só peca porque deu brecha para o diabo. E entrou em desobediência. E diante de Deus, perde a graça de Deus. Tem que se arrepender e se converter. Glória ao nome de Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. A palavra de Deus permanece. E não pode pecar. Se eu tenho a palavra, eu não posso pecar. Glória ao nome de Jesus. Porque é nascido de Deus. Glória a Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão é nascido de Deus. Não é de Deus, perdão. Quem peca e não ama seu próximo, e amar o próximo aqui não quer dizer que é conivente com seus erros, não. Quem disse? Aleluia. Quem disse? Não. Tem que reprovar o pecado. Tem que aniquilar a desobediência. Para quê? Para ser justo, conforme a palavra do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque o Senhor é bom. Ele é fiel. Tem que condenar as obras das trevas, conforme Efésios capítulo 5, e versículo 11 ali, que diz que devemos condenar as obras das trevas. E quem nasceu de novo não pratica o mal, só pratica o bem. E quem pratica o mal é do diabo, conforme aqui o mandamento está ensinando.
E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Então devemos condenar as obras das trevas. Amar o irmão não quer dizer que você vai ser conivente com o erro que ele comete. Tem que condenar aquela prática que é, que é a prática maligna, que é do diabo. E assim, se a pessoa crê, ela então vai obedecer a Deus e a vida será totalmente diferente, livre das tentações de Satanás. Glorificado seja o nome de Jesus, irmãos, que fala conosco. Capítulo 5, versículo de 1 a 4. 1 João, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo que ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Então vencemos esse mundo corrompido pela fé no Senhor Jesus. Temos a filiação de Deus em João 1,12. Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. 2 Timóteo 1,7. Crucificação da carne. Gálatas 5,24. A salvação. 1 Coríntios 6,11. E isso não deve ser adiado. Isso que Deus quer não tem que ser adiado. É arriscado e hoje é o dia da salvação, segundo a palavra em 2 Coríntios 6,2. Hoje é o dia da salvação. A demora multiplica as dificuldades e as conversões tardias são raras. Em sétimo lugar, é só o começo da vida cristã, conforme Gálatas 2, versículo 6, 7 e 2 Pedro 3, e versículo 18. Quando se entrega para Jesus, é só o começo de uma nova vida, de um novo mundo, com base na fé no Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Como é bom entender que o ser humano, ele tem que se arrepender e tem que se converter. Ele tem que aceitar Jesus para não perder a vida eterna, para não ser condenado. Aleluia. E a gente viu o dever do ser humano, aleluia, e a condenação e as dificuldades que eles colocam para não aceitar a Jesus. E a palavra ensina que quanto mais demora, mais acrescenta pecado em cima de pecado. Pecado em cima de pecado. E quando não tem mais chance, vai dar de cara com o inferno. E não é isso que Deus quer. Deus quer que se arrependa. Deus quer que se converta. Deus quer que fuja de uma geração corrompida. Deus quer, aleluia, que a palavra dele, quando chegue, não endureça o seu coração. Não endureça. Dá ouvido que o Espírito Santo fala, porque ele quer que o ser humano reconheça que é pecador, que está perdido, condenado e desesperado para escapar dessa punição. E se o ser humano acreditar nisso, ele vai ser salvo. Enquanto a pessoa endurece o coração, ela não acredita que está perdida, ela não acredita que está condenada, ela não acredita que vai para o inferno e vai viver conforme ela está vivendo. É só aguardar, irmãos. Que infelizmente, jovem não chega a 20 anos, quem chega a 20 não chega a 30, quem chega a 30 não chega a 40, quem chega a 40 não chega a 50, quem chega a 50 não chega a 60, quem chega a 60 não chega a 70, quem chega a 70 não chega a 80, quem chega a 80 não chega a 90, quem chega a 90 não chega a 100, quem chega a 100 não chega a 200. E quem chega a 200 não chega à vida eterna, porque despreza a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, que a palavra do Senhor chegue nos corações que o Senhor determina. E para aqueles que se fecham diante de Deus é só lamento, mas para aqueles que escutam a palavra do Senhor, que haja temor e tremor, aleluia, e haja arrependimento, e haja mudança de pensamento, dobrando o joelho, pedindo perdão e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador na sua alma, ou glória. E assim oremos. Pai, obrigado, Senhor. Toda honra e glória te damos, porque a tua palavra foi manifestada, foi anunciada, foi proclamada. E todo aquele, Senhor, que escuta e crê, terá, Senhor, o perdão dos seus pecados. Terão, Senhor, uma vida nova e permanecendo até o fim.
enquanto o Senhor não volta para levar o teu povo para o céu. Os sinais estão aí, Senhor, mundo adentro e mundo afora. E aqueles que estão se convertendo, glória ao teu nome. E aqueles que não querem e deixam para depois, cabe a ti, Senhor, dar outra oportunidade. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter e se compadece de quem o Senhor se compadecer. Continua ajudando a tua igreja, fortalecendo em todos os lugares. E seja engrandecido o teu nome, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Ô glória! Nosso alvo é o céu de glória. Enquanto Jesus não volta, vamos meditar e compartilhar o texto sagrado. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Compartilhe aí, que Deus nos ajude. Porque o alvo é o céu de glória. E como é bom ser livre do pecado. Aleluia. Como diz o hino da harpa 20, livre de pecados, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. João Batista disse: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Bendito seja Deus, paz do Senhor Jesus. Ô glória!